Segundo Reis 7. Eliseu prediz fartura. Então Eliseu disse: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo. Mas o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? E Eliseu respondeu: Tu mesmo verás com os teus olhos, mas de nada comerás. 4 leprosos anunciou a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: Para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. E vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. E ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: O rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso eles se levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos e os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Então, quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam, pegaram dali prata, ouro e roupas, e os esconderam, e depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também pegaram mais coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros: Não estamos fazendo o que é certo, e esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Então, se esperamos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciaremos no palácio do rei. Foram e gritaram aos porteiros da cidade que eles lhes anunciaram. Fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém lá, nem voz de homem, mas só os cavalos e os jamentos atados e as tendas como estavam. E assim chamaram os porteiros e estes os anunciaram no palácio do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Eu vos direi o que é que os sírios fizeram. E eles sabem muito bem que estamos famintos, e por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, imaginando: E quando saírem da cidade, nós os capturaremos vivos e conquistaremos a cidade. Então um dos seus servos respondeu: Vamos enviar 5 cavalos dos que sobraram, e aqui dentro para ver o que acontecerá, pois toda a multidão dos israelitas que restaram aqui terá o mesmo destino que os que já morreram. E eles pegaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros atrás do exército dos sírios, dizendo-lhe: Ide e vede. E eles foram atrás deles até o Jordão, e no caminho encontraram roupas e objetos que os sírios na pressa haviam deixado para trás. Então os mensageiros voltaram para contar isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios, e assim uma medida de farinha foi vendida por um ciclo de 2 medidas de cevada para um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E o rei, ele havia posto o capitão em cujo braço se apoiava a porta da cidade, e o povo o atropelou na porta e ele morreu, como tinha dito o homem de Deus, quando o rei foi ao encontro dele. Porque quando o homem de Deus disse ao rei: Amanhã, a estas horas, 2 medidas de cevada serão vendidas por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo na entrada de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? E a resposta foi: Tu o verás com os teus olhos, mas de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou à porta da cidade e ele morreu.